Já tive um período que eu fiquei sem sonhar e depois voltou os sonhos a acontecerem e a gente sempre fica nessa dúvida. Eu queria até perguntar para você, é normal a gente, uma época sonhar, uma época parar de sonhar e por que que isso acontece? Bom, para começar então, o nosso quadro Eu Tive um Sonho, a gente inaugura ele aqui com a pergunta da Paola. Todos nós sonhamos, Paola, todos os dias. E muitas vezes nós temos mais de um sonho. O que acontece é que a gente não tem uma memória consciente que faça com que a gente lembre, né, de tudo. Porque o que fica são as mensagens mais importantes. Todos os sonhos têm significados, todos os sonhos têm uma mensagem pra gente. Então, mesmo quando você sonha alguma coisa que aparentemente é engraçada, boba, superficial, ainda assim isso tem um significado. E por isso que eu fiz questão, nessa nova temporada do Terroróscopo, que vai ser semanal, a gente poder falar um pouquinho dos sonhos. Então, vão ter épocas que a gente sonha mais e lembra mais desses sonhos. E vão ter épocas que a gente sonha, porque todos nós sonhamos todas as noites, e não vamos lembrar tanto. Talvez por cansaço, talvez porque é até uma autoproteção, porque se a gente tiver acesso a todos os sonhos, isso pode trazer muitos incômodos e dificuldades emocionais. Mas eu quero começar já com a nossa primeira pergunta, né, Paola? E quem que Isso aí. trouxe pra gente o relato dos sonhos? Legal, vamos lá então que eu vou ler a mensagem da Paula. Oi André, me chamo Paula, moro em Curitiba e tive um sonho que me deixou bem inquieta. No sonho eu estava de frente ao espelho e de repente meus dentes começaram a cair, um por um. Sem dor, mas com muito sangue. Eu tentava segurá-los, mas eles escorregavam nas minhas mãos e caíam no chão. A sensação de perda era tão forte que eu acordei angustiada. O que isso pode significar? Um excelente sonho que a Paula trouxe pra gente, porque muita gente sonha com dentes, muita gente sonha com um espelho, muita gente sonha com sangue e fica com medo desses sonhos. Até porque existe uma crença popular de que sonhar com dente é sonhar que algo vai acontecer de ruim, que uma morte pode acontecer. Eu sempre ouvi isso desde pequeno, que sonhar dente não era um bom presságio. A gente vai fazer uma abordagem aqui dos sonhos pautados pelas coisas que eu acredito. A espiritualidade, a simbologia do misticismo, do esoterismo, mas também vou me apoiar em alguns conceitos da psicologia. Não respondendo como um psicólogo, mas dentro de um contexto mais terapêutico e de autoconhecimento. Quando a gente sonha com dente, isso tem muito a ver com a nossa força. O dente representa a nossa capacidade de morder a vida. É a nossa garra, é a nossa coragem. Não tem aquele ditado popular que diz assim, ele me defendeu com unhas e dentes. É a nossa capacidade de defesa. Sangue tem a ver com a energia vital, com a nossa energia primordial, com a nossa força, com a nossa vida. Interessante, né, Paula, que você olha para o espelho e se vê. E o espelho é um convite ao autoconhecimento. Se você não mergulhar no seu autoconhecimento, você vai perceber a sua força indo embora. Talvez você esteja num momento de desilusão, um momento onde você pode estar enfrentando algumas perdas, onde a sua energia está esgotada, ou até mesmo insistindo em uma situação que só está desgastando você. Então, esses dentes que você perde no sonho é um convite para você recuperar a sua força, sua coragem e a sua determinação e não deixar a sua energia vital ir embora. E o espelho convida você a olhar atentamente para dentro de você. Não espere nada de ninguém. Esse é um momento em que você vai precisar abraçar o seu autoconhecimento. Adorei esse sonho, viu, Paola? Nossa, eu também. Porque as pessoas também vão criando no imaginário muitos significados que não condizem com a realidade. Uma coisa importante da gente lembrar aqui é que os sonhos, por mais que a gente também traga uma sugestão de interpretação, cada pessoa pode ter uma relação íntima com os sonhos. Então nem sempre o que um sonho representa para você, Paola, vai representar a mesma coisa para mim.
Então a gente busca, através desse quadro, trazer chaves para que todo mundo possa pensar melhor os sonhos. Não, e com certeza todo mundo já sonhou que tinha um dente caindo e achou que ia morrer, né? Porque eu sempre achei. Ou então que você morre e aí falam, não, isso é saúde. Enfim, todas essas coisas que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas que agora a gente tem um André toda segunda, graças a Deus, para nos responder sobre o que significa cada maluquice que passa no sonho na nossa cabeça. Inclusive, o sonho que chegou aqui, muito interessante, do Ricardo, lá de Salvador. Eu queria compartilhar com você, André, um sonho bem perturbador que eu tive. Eu estava em um velório. Mas o estranho é que, em vez de me sentir triste, eu me sentia confuso, porque a pessoa sendo velada era alguém que eu não conhecia. Haviam muitas flores ao redor, mas o ambiente era sombrio e havia um silêncio pesado no ar. Quando olhei mais perto, a pessoa no caixão parecia estar sorrindo, o que me deu ainda me deixou mais desconcertado. Tem algum sentido esse sonho? Uau, que sonho forte! Muito, gente. E vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Às vezes a gente sonha que alguém morreu, que a gente morreu, e isso no imaginário das pessoas significa saúde. Bom, mas vamos falar com você, Ricardo. Quero agradecer por você ter compartilhado o seu sonho com a gente também. Quando a gente sonha com morte, independente se você está vendo alguém morrendo ou se alguém está sendo velado, todo símbolo de morte tem a ver com algo em nós que precisa ser finalizado. É muito comum, por exemplo, pessoas que resistem a algumas mudanças sonharem com morte. Eu já vi, por exemplo, em consultório, pessoas me falando assim, eu queria tanto sair desse emprego, mas, enfim, preciso ficar nele por causa do trabalho, por causa do dinheiro. Essa relação que eu tô levando, ela não existe mais dentro de mim. E aí essas pessoas vão protelando mudanças, e essas mudanças vão se apresentando nos sonhos, o seu inconsciente, a sua alma, dizendo, você precisa mudar. Algo está morto, algo morreu na sua vida. Ou algo precisa realmente ser deixado de lado. Isso pode ter a ver com uma situação externa, mas também pode ter a ver com o seu mundo interior. Quais são as partes do seu eu, Ricardo, que precisam realmente morrer? Quais são as partes da tua vida que precisam de transformação? E às vezes você está achando que é uma mudança pesada, difícil, e a morte traz no sonho um sorriso, convidando você a fazer uma mudança sem peso, com leveza. E é importante que mesmo que você não conheça profundamente ou não saiba exatamente quais são os passos que você vai dar após fazer uma mudança, ainda assim elas serão benéficas para você. Então, siga nesse fluxo de mudança, porque é isso que o seu inconsciente, a sua alma, estão te convidando a fazer. Tá certo, Ricardo? Boa sorte para você. Sonho muito interessante. Mude. Faça as coisas de um jeito diferente e saia da zona de conforto. Gostei também desse sonho do Ricardo. Agora eu sei que tem mais perguntas, é isso, Paola? Temos mais perguntas de sonho e queria até aproveitar esse momento para dizer para as pessoas que hoje a gente tem, como sempre, o consultório cósmico no final do programa. Então fica aí que as perguntas que vocês estão mandando possivelmente serão atendidas. Bom, vamos lá para o terceiro sonho então, André? Vamos. Aqui é a Mariana de Porto Alegre. Sonhei que estava andando perto de um rio, mas a água estava suja e parada. Quase como se estivesse apodrecendo. O ar ao redor tinha um cheiro estranho e ruim e eu me sentia presa ali, sem conseguir sair, como se algo me segurasse. A paisagem era desoladora e quanto mais eu tentava me afastar, mais próxima do rio eu ficava. Acordei com uma sensação de sufoco. Você consegue interpretar esse sonho? Consigo, sim. Muito obrigado por você enviar esse sonho para nós. Quando a gente sonha com água, é sempre um convite a pensar, a olhar, a entrar em contato com as nossas emoções. E aí, no sonho, você vê que o rio tem água parada, água suja. Que águas são essas no seu mundo interior que estão precisando de renovação? Isso é um indício de muita mágoa, de muito ressentimento, de você estar presa ao passado, de não ter confiança de seguir por novas águas na sua vida.
E aí, quanto mais você tenta negar e não trabalhar esses aspectos, mais você vai afundar nesse pântano. Porque água suja, o que é a mágoa? Má água, água parada. E água parada estraga, causa mau cheiro, traz um ambiente ruim. Então você precisa urgentemente buscar o seu equilíbrio emocional e, por que não, de repente, fazer isso até com a ajuda de um bom terapeuta. Isso vai ser essencial para você não se deixar levar pelas águas turbulentas dos sentimentos difíceis e ruins que você provavelmente está alimentando dentro de você. Então acho que é um indício aí de você se despertar. Esse é um sonho que te convida a fazer também uma renovação dessas águas. Buscar por mudanças, a vida é impermanente, a gente precisa seguir o fluxo de mudanças e de novas águas. Esse é um recado bem interessante da sua alma para você. Paola, quem mais mandou pergunta pra gente? Agora eu queria até saber, a gente faz mais sonhos, porque temos vários aqui, daria para ficar a tarde inteira. Ou tem também pergunta esotérica. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais um sonho. Enquanto você lê o sonho, eu já vou me direcionar lá pro consultório cósmico. Ótima ideia. E depois desse sonho, a gente vai para as perguntas do tarô. Combinado. Então Pode vamos ser? nessa, fechado. Ó, então vou ler o sonho do Lucas. Oi, André, eu sou de São Paulo, gostaria de entender um sonho bem esquisito que eu tive. Eu estava em um lugar que parecia a minha casa, mas de repente vi várias baratas saindo das paredes e do chão, se espalhando por todo lado. Eu tentava esmagá-las, mas elas pareciam se multiplicar. Foi desesperador, porque eu sentia que nunca ia conseguir me livrar delas. O que pode significar sonhar com tantas baratas assim? Meu Deus, que medo, hein, Lucas? Barata é um bicho que ninguém gosta, né? E mesmo os mais corajosos têm um pouquinho de nojo. As baratas no sonho do Lucas provavelmente estão indicando os medos, as inseguranças. Ele está tentando vencer os medos dele de uma maneira agressiva, violenta, e talvez esse não seja o melhor caminho. Lembrando que todo inseto, como a barata, vive de restos, vive nos buraquinhos, nos lugares escuros. Então talvez você tenha que fazer um processo, né, Lucas, de autoconhecimento profundo, inclusive para que você se liberte de muitos desses medos, de crenças limitantes. E eu acho que você está realmente... O lado bom desse sonho que você enfrenta. O lado bom desse sonho significa que você está pronto para agir. Então, enfrente seus medos, mas não de uma forma violenta. Às vezes a verdadeira força é aquela que vem do coração, e não de uma maneira agressiva.